está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Vem aí, J.R. Vargas! Estamos de volta! Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 15 de março de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. 93 FM, a rádio que toca o meu coração. Hoje no programa você concorre ao DVD Voices ao vivo e acústico. DVD Voices ao vivo e acústico. Tem também um CD Extraordinário Amor de Deus da Aline Barros. Aline Barros, o CD Extraordinário Amor de Deus. O DVD Voices ao vivo e acústico. Ligue 24610093 e participe. www.radio93.com.br é o nosso site para você acessar, participar da nossa pesquisa 93 de hoje. Você pode clicar na câmera 93, vai estar com imagens do nosso Debate 93 de hoje, acompanhar o passo a passo aqui do nosso estúdio, ouvir também, acompanhando ali somente pelo áudio. Vai ser bom demais ter a sua participação. O telefone tá aí, 24610093. Você fala comigo aqui no meu Twitter, @Pastor J.R. Vargas, Pastor J.R. Vargas, e também no Face da 93 FM, onde você vai achar ali o nosso post para você participar, dar sua opinião. E sempre é muito bom ter você com a gente aqui na 93 FM. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. A J.R. diz aqui um dos nossos queridos ouvintes: aprendi que aquele que empresta e cobra juros, ele tá pecando. Só que eu tenho amigos crentes que emprestam dinheiro e cobram juros por isso. Qual o problema dos juros? Se o que empresta peca, o que pega emprestado a juros também está pecando? Como viver somente com o que recebo? Se passar por uma crise financeira e os juros do banco forem mais altos que os cobrados por um amigo, ainda assim não devo buscar esta solução? Estamos juntos no Debate 93. Com a gente no programa de hoje, o pastor Elison Amaral, da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase: só que eu tenho amigos crentes que emprestam dinheiro e cobram juros por isso. A frase anterior é fundamental para o entendimento desta frase. Aprendi que aquele que empresta e cobra juros está pecando. E está mesmo, pastor Elison? Bom dia, JR, os meus debatedores ilustres, a equipe e todos os nossos ouvintes. JR, eu conheço um monte de gente que faz uma série de coisas que eu não faria. Primeira coisa que eu quero colocar é porque o fato de você conhecer alguém que faz algo que seja emprestar dinheiro e não é banco, não é uma instituição financeira e faz, isso não me dá o direito de copiá-lo, de fazê-lo. A gente conhece pessoas outras que matam, que fumam, que se prostituem, nem por isso fazemos igual. Cada um de nós é responsável por si e não pelo que o outro faz. Então eu já me posiciono aqui, primeiramente, que sou contrário. Vejo isso como uma atuação meio que de agiota, apesar de não ter esse nome aqui. Então eu particularmente sou contrário. Mesmo que você conheça alguém, não significa que você possa fazer o que alguém que você conhece está fazendo também. Então quem empresta dinheiro a juros é agiota? Na minha concepção, sim, porque você tem instituição bancária para fazê-lo. Muito bem. O senhor concorda com isso, deputado federal Harold de Oliveira? Bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Concordo plenamente que nós temos que ver a conceituação disso tudo. O que é o juro? O juro é um serviço financeiro, é o aluguel do dinheiro, tá certo? O aluguel do dinheiro é que se chama de juros. Então, existem instituições
financeiras, os bancos e outras, que estão legalmente habilitados e tem uma regra de valores desses juros, desse aluguel do dinheiro, desse serviço financeiro para ser aplicado a quem toma emprestado. No caso, é como se fosse o aluguel de um apartamento, Agora, no caso informal, que é o caso que nós estamos falando aqui, de quem empresta, que o indivíduo empresta, ele não tem esse suporte legal para emprestar dinheiro. E porque não tem esse suporte legal, então ele está fora da lei, está fora da regra de prestar o serviço financeiro, e é o tal OJ. Por que ele está fora também? É porque se ele empresta e recebe juros, e é informal, ele não está pagando, não é como o aluguel de um apartamento que você tem e você aluga, mas tem toda uma regra que você faz um contrato e sobre o que você recebe do aluguel, você paga o imposto de renda. Então tudo é estabelecido. Neste caso aqui não, é um serviço paralelo, é um serviço Caixa 2, é um serviço que não é contabilizado. Por conseguinte, ele está errado. Pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, bom dia, bem-vindo. Que pensa o senhor sobre esse assunto? As duas frases iniciais, né? Aprendi que aquele que empresta e cobra juros está pecando, só que eu tenho amigos crentes que emprestam dinheiro e cobram juros por isso. Bom dia, JR, bom dia também para os queridos debatedores e ouvintes da 93. JR, a questão é a seguinte: a Bíblia é muito clara em muitos textos, em especial do Antigo Testamento, e algumas pessoas poderiam dizer assim, mas isso está lá no Antigo Testamento. Nós precisamos separar aí a lei cerimonial da lei moral. É o aspecto moral que nós precisamos extrair da lei, porque ele não foi abolido, revogado ou alterado. Então, há vários textos no Antigo Testamento que fala que não se pode pegar ou emprestar dinheiro a juros. E a palavra juros, ela é uma palavra mais atual, e na Bíblia fala muito a questão da palavra usura. Então a pessoa que emprestava, vamos dizer assim, uma importância ao outro e na expectativa de receber mais, ele era chamado de usurário. Então isso é pecado, porque a Bíblia aponta isso. Então as pessoas devem evitar isso, porque não tem, como bem disse aqui o nosso querido deputado, o condão, ele não está revestido de formalidades legais para fazer esse empréstimo. Ele não é uma instituição financeira. E se ele tem interesse de emprestar, ele poderia fazê-lo sem a perspectiva de juros, sem a perspectiva de receber alguma coisa. Isso não há nenhum impedimento. A pessoa que precisa de pegar empréstimo, isso não é nenhum impedimento, desde que a pessoa seja uma pessoa credenciada para cobrar juros e uma pessoa não credenciada que não pode cobrar juros. Pastor Manuel de Matos, da Igreja do Brasil para Cristo, em Jardim Olimpo, Duque de Caxias, muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia aos ouvintes. Eu concordo com tudo que foi dito até agora e acrescento o seguinte: bom, como já foi dito aqui, existem aí os bancos e outros meios legais dos quais as pessoas podem procurar para obter a questão do empréstimo, a compra de um carro, de uma casa e etc, etc. O grande problema é que existe a prática realmente do agiotismo no nosso meio hoje, até no meio evangélico mesmo, e é claro que nós somos contra isso, obviamente que nós somos contra. Porém, se o tal irmão gostaria de emprestar, eu quero ler um texto bíblico, o pastor falou sobre emprestar, e eu quero falar sobre emprestar, o próprio Jesus falou aqui, porém, sem esperar receber de volta. E esse é o problema, porque às vezes a pessoa empresta e depois perde o amigo, famílias são destruídas, pessoas deixam de se comunicar, de se falar, por quê? Por causa do dinheiro que entrou no negócio. Então, querido, se você quer emprestar, presta atenção num texto de Lucas capítulo 6, versículo 34, que diz assim: se emprestais aquele que esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto, ou seja, com juros. Agora o verso 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga.
será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Ou seja, é errado emprestar, é errado tomar emprestado, porém, querido, se você empresta, você tem que ter a consciência do seguinte: eu não sou legalmente, não estou legal para isso, eu posso correr o risco de nunca mais receber. Então já fica consciente disso. Vou deixar esse texto aqui sobre a mesa para ouvir a opinião dos nossos companheiros sobre esse assunto. E juntamente com isso, duas outras questões. Uma é quando isso acontece frequentemente e quando acontece raramente. A pessoa precisou estar ali e tal e fez. Se há diferença em termos de frequência, uma constante e outra rara. E aquela outra pessoa que pede alguma coisa emprestado e depois diz assim: Deus te pague. O seu rádio está no debate. A estilosa Marcela. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. E a pesquisa hoje pergunta: você conhece aí algum cristão que empresta dinheiro a juros? Dos nossos ouvintes que ligaram para o 24610093, a maioria, 78% deles não conhece, mas 22% deles afirmam que conhecem. 67% dos nossos ouvintes pela internet, 67% dizendo que não conhecem e 33% dizendo que conhecem. Quero pedir a você, continue participando com a gente. O telefone é o 24610093, 24610093. O nosso site é o www.radio93.com.br. Você clica ali no ícone Pesquisa 93 e participa com a gente aqui agora. Quero agradecer o carinho da turma do Face. Aqui no Face nós estamos perguntando a frase que segue aí: se o que empresta peca, o que pega dinheiro emprestado a juros também está pecando. Aqui a Rosângela dizendo acho que sim, o Eli dizendo bom dia, hora do aprendizado, o Renato dizendo emprestar sem exigir juros. E se a pessoa que pegou quiser pagar juros, é errado aceitar? Vou responder você já aqui, Renato. Aqui a Marli dizendo, e se pega com o irmão, o mundo todo fica sabendo. A Leandro Andrade diz, eu acho que é pecado sim. Aqui o Diego dizendo, eu acho que não. A Sueli dizendo, acho que não. O Amaro dizendo, e se eu fizer empréstimo no banco, tem juros, é pecado também? A Rosângela dizendo, olha, quem pega também peca. A Luciana dizendo, acho que a pessoa tá desesperada. Edgar, o juro de mercado não peca, mas se for exorbitante, aí peca. A Aline dizendo, sim, ele sabe que está ilegal, ele também está pecando. E mais um monte de gente aqui participando. Eu quero agradecer o carinho, a audiência e a participação desses maravilhosos ouvintes. O coração do Rio bate aqui no Debate 93. Estamos apresentando Debate 93. Apresentação J.R. Vargas. Debate 93. Vou começar pelo texto bíblico aí, para que a gente possa dar um entendimento aí dos outros companheiros sobre esse assunto. O pastor Ellison já se posicionou sobre esse tema visualmente, agora vai poder traduzir o semblante em palavras. Verbalize, meu irmão. J.R. Amados, não concordo com a palavra do meu nobre colega, o pastor Manuel de Matos, né? Que aponta que em relação a de emprestar e você não recebeu. Eu acho que se você apanha emprestado e se você está fazendo isso e essa pessoa está te emprestando por um favor, é obrigatório o ressarcimento. E quem empresta está esperando a devolução daquilo, seja de um objeto, seja de dinheiro, seja um carro, qualquer outra coisa. O texto, na minha interpretação, aponta que você não pode esperar algo além do que você emprestou. Você não pode estar desejando. Esta pessoa, e aí vem a questão do crente em Jesus Cristo, de ter a confirmação, porque eu já emprestei e já precisei pegar emprestado. Nunca peguei com juros e nunca
também cobrei juros de ninguém. Então você está fazendo um favor. Eu acho que você pode dizer assim, olha, eu vou pegar R$100 com você e eu posso pagar no dia 30 de janeiro ou no dia 30 de setembro, é o quando eu posso. Dá para você? Então você tem. Então essa pessoa que pegou emprestado terá a obrigatoriedade de devolver. Não está aqui, em hipótese alguma, discordo de novo da questão dos juros. Se a pessoa vai pegar no banco e aí tem lá a negativação, tem o protesto, tem uma série de coisas. Porém, neste caso aqui, emprestar... Este texto bíblico, então, na sua opinião, não traz sustentação para a afirmação de que você empresta sem devolução. Sem devolução. Pastor Paulo Afonso, sobre esse texto bíblico. Eu faço coro com meu amigo, embora eu entenda a postura do nosso querido colega que disse sobre a questão de emprestar sem expectativa de receber. Isso é o ideal. Né? O ideal para o devedor, para o cobrador não é ideal. Então, a Bíblia diz lá em Romanos 13:8: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Então, se houve um compromisso, olha, eu vou te emprestar, mas daqui a 30 dias o irmão me paga. Ok, houve um acordo verbal, mas houve. Então, essa pessoa que pegou emprestado, se ela não pagar, ela está pecando, sim. Aquele que emprestou não, está resolvendo uma situação emergente daquele irmão, solucionando o problema. Agora, a Bíblia diz, Romanos 3:8, a ninguém devais coisa alguma. Então, dever um compromisso, e aqui o texto vai muito mais do que dever apenas valores monetários, é pecado. Porque a pessoa se comprometeu com o outro está contando com aquele recurso e de repente ele, não vou poder pagar, como você bem disse, que o Senhor lhe pague. Não é verdade? Então aí é um pecado. Agora, pastor Paulo, só para o senhor explicar isso para os nossos ouvintes, se a pessoa fez uma compra a crediário lá de 60 vezes, tá certo? 60 vezes, tá em dia. Então ela não tem uma dívida. Não, ele tem um compromisso. Correto, gente? Só para poder explicar isso para os nossos ouvintes, quando diz assim, a ninguém devais coisa alguma, que o ideal é comprar à vista. Isso é o ideal. Todo mundo sabe que o preço à vista é 10, o preço a prazo é 15, 17, 18. Então esse é o ideal. Só que existem coisas que todo mundo precisa comprar a prestação e vai lá, divide isso aí. Mas se a prestação estiver em dia, você tem um compromisso, correto, gente? Não está devendo. Deputado Haroldo, isso aí é um ponto que a gente sobre vai esse assunto. Eu gostaria sim de conversar um pouco para aprofundar. Primeiro, o que é o emprestar? Emprestar é ceder por um período o uso de um objeto, de dinheiro, do que seja. Onde quem empresta não abre mão ou permanece proprietário do objeto ou do que foi emprestado. Se ele continua proprietário, aí tem um acordo de quando devolve, quando não devolve, tudo bem. Quer dizer que quem não devolve, ele naturalmente ele vai adotar, vai fazer uma apropriação indébita, ele vai roubar, na realidade ele estará roubando, né? Essa que é a grande realidade. E aí já entra em outras fundamentações que os pastores poderão fazer aí. Porque ele vai ficar com algo que não lhe pertence, que lhe foi de favor, não importa qual a motivação para esse favor, foi feito. E a outra questão que foi dita, mas se quando empresta a gente quiser pagar o juro, não, aí é uma questão, se é de favor, um favor é uma via de dupla mão. Você fez um favor, quando você devolve o objeto do favor, você pode dar um presente, fazer qualquer coisa. Eu acho que isso também não tem nenhum problema e não é nenhum pagamento. Não. É apenas uma retribuição. E nem cobrança nem cobrança por parte de quem emprestou. Bom, queridos, talvez eu não me fiz entender ou mal interpretado. Então deixa eu tentar esclarecer para vocês aqui. Em hipótese nenhuma, eu disse aqui que se eu empresto R$100 ao querido pastor Ellison, ele não tem que me pagar. É claro que ele tem que me pagar. Deixa eu explicar. O contexto em que Jesus está dizendo aqui de empréstimo, ele está dizendo, se você espera receber outro tanto, ele está falando de agiotismo, juro, ele está falando disso nesse contexto. Ou seja, eu estou falando da prática ilegal do agiotismo. Essa pessoa que faz esse tipo de coisa está errado. Agora, por exemplo, eu tenho R$5.000 na minha conta de poupança.
e alguém chega e diz, um amigo meu, aí vai da consciência maior de quem está pegando do que de quem vai emprestar. A pessoa chega e diz, pastor, o senhor tem 5 mil reais na conta, um irmão, um amigo muito chegado, o senhor poderia me emprestar? Teve uma revelação. Qual é o juro que a poupança te rende mensalmente? Ponto. O meu juro é X, então eu gostaria de dizer para o senhor me empresta e eu vou lhe pagar o juro que a poupança te rende. Eu não vejo nada de errado nisso, por quê? Porque simplesmente ele está me ressarcindo o que a poupança me daria. Isso não seria prática de agiotismo. O que é uma prática? Era eu ter uma reserva na minha casa e a pessoa está precisando e eu me aproveito dela e digo, olha, eu vou te emprestar, mas o juro da poupança é 1%, eu te empresto a 30%, ou seja, eu estou totalmente errado e é isso que a Bíblia conta. Eu gostaria de esclarecer, vamos lá. não discordando tanto, mas discordando um pouco do que falou o pastor, é que é o seguinte, o problema do erro não está no emprestar ou cobrar os juros somente, está em você fazer isso fora da contabilidade formal e oficial, e legal. Exatamente. Então você não pode receber dinheiro qualquer que seja legal, tem que ter uma fonte. Foi juros? Como? O cidadão não pode cobrar juros, quem cobra juros são as instituições, etc. Então esse que é o grande problema. Não importa que o juro cobrado pelo agiota seja menor do que o da poupança. Tá errado. A rigor, querido deputado, o senhor tocou no cerne da questão. Se a pessoa vai emprestar um dinheiro, se ele é um crente, ele vai emprestar o dinheiro, ele não pode contar em receber nenhuma espécie de juros. Isso que é seja eles formais ou informais, sejam eles simples ou compostos. Vou dar um exemplo aqui para poder ajudar. O rádio é fantástico, as pessoas fazem 1000 coisas ao mesmo tempo e continua ouvindo o rádio. Então vamos só para explicar um tiquinho mais aqui. O pastor tem lá 5 mil reais aplicados, correto? O rendimento desse dinheiro é X. Então vamos supor que em 3 meses, ele tem lá 5.500. Vamos dar só um exemplo, que juro bom, 5.500, tá certo? Em 3 meses. Em 3 meses ele teria 5.500. Aí ele empresta para aquele irmão da igreja e disse, olha rapaz, pastor, eu pago o senhor daqui a 3 meses. Aí daqui a 3 meses o camarada paga 5 mil. Ele não vai pagar 5.500. Nós não combinamos com ele, olha, é o seguinte, tem uns juros aí, poupança, vai dar papapá, vai dar 500 a mais aqui. Não, você paga isso. Ou seja, quem está emprestando, além de emprestar, está perdendo dinheiro. Correto? Exato. Então a pessoa, ao emprestar nestes termos que aqui estão, o dinheiro está aplicado. Eu tiro o dinheiro da aplicação para emprestar para alguém, eu estou abrindo mão do lucro que eu teria caso esse dinheiro estivesse investido. É isso mesmo que vocês pensam, companheiro? É isso aí? Posso usar um texto bíblico? Pode usar um texto bíblico. Peraí, deixa o Eres agora, fala isso. Se você empresta, é porque isso não lhe fará falta. Você está emprestando para dar solução a algum problema de um outro irmão. E aí é que está o texto bíblico de estar aqui de Romanos, que é o amor. Você se sacrifica, porque isso é um dividendo, isso não faz parte desse dinheiro. Você está abrindo mão, e isso é o amor. E isso nós devemos. Então, nem no caso de poupança ou de aplicação. Ou então você não empresta. Se você quer fazer isso para continuar com o seu dinheiro atualizado pela financeira, não empreste. E aí, se você empresta, você está na ilegalidade. Não importa se é 1%, 2% ou 30%. A ilegalidade é a mesma. Mesmo, olha, vou repetir aqui o que o pastor disse. O pastor Manuel citou como exemplo. É bom da reflexão. Eu quero dizer para os nossos ouvintes que a reflexão ajuda. A gente até muda de opinião. Natural, pode acontecer. Alguns mantêm a posição de não, interessante. Isso é coisa de gente inteligente. Sim, que argumenta ali, fala interessante isso aí. Gente que não tem ideia fixa, né? Então, veja bem, na postura, na palavra do pastor Manuel, ele deu o exemplo que eu peguei o exemplo dele aqui, dei números ao exemplo para poder facilitar o aprendizado, para ver se é isso mesmo que nós estamos entendendo. Pastor Manuel, o pastor Edson é contrário a esse tipo de prática e estamos entendendo que os demais companheiros da mesa também são.
Que pensa o senhor? Fica à vontade. O que penso eu é o seguinte, eu falei baseado em cima do que o ouvinte escreveu sobre a questão da pessoa. A pessoa, por isso que eu quem falei pegou primeiro, emprestado. Eu falei primeiro sobre a questão da consciência de quem está pegando. Entendi. A consciência. Eu não disse em momento nenhum aqui que a pessoa que está emprestando vai impor. Por exemplo, o meu dinheiro está lá, gera 3%, certo. Eu quero os 3%. Entendi. Não, ele está errado. Isso Agora, é agiotagem. quem pega emprestado pode eu vou pegar espontaneamente emprestado. falar, é isso? Eu vou pegar emprestado com alguém. Com o pastor Edson, aquele dinheiro. Por exemplo, 5 mil do pastor Edson. Eu digo, pastor, é o seguinte, o senhor tem 5 mil. Deus te pague. No caso dele, 100 mil. 100 mil do pastor Edson. Perde o amigo. Olha só, pastor, Não vamos fazer perdeu o um amigo seguinte. dizendo não. Esse dinheiro do senhor não está na poupança. Pastor, eu quero lhe pagar, eu quero. Iniciativa. Como iniciativa minha. Eu quero lhe pagar o que a caderneta de poupança te rende. Não é nada fora disso. Pra quê? Pra que o senhor não tome prejuízo. Eu tô dizendo. Aí o pastor Edson diz assim, não precisa disso, eu não quero isso. Amém. Eu não Mas quero. pode correr o risco. Mas isso continua o erro. Mesmo quem pegou emprestado, ele está pegando para tirar um fogo. Se ele quer pagar os juros, vá para a instituição financeira. Ele vai arcar com os ônus. Não, pastor, mas sabe o que acontece? Deixa eu explicar para o senhor. Deixa eu fazer tem gente que tá com o nome sujo na praça. Ele não tem mais banco. Eu não sei se vai pagar o senhor também, mas que existe isso, eu tem, tenho pregado sobre isso, eu falo com muita propriedade. Isso. Meu amado querido. Nós, como crentes, precisamos sanar as nossas condições. Eu acho que se você não cuida do seu CPF, você não cuida da sua vida, se você então está com uma irresponsabilidade, vai transferir para mim. Pastor, veja bem, estou dando um exemplo aqui, eu acho que está todo mundo concordando nesse aspecto aí. Esse aspecto aí não tem a menor dúvida, É só a questão é o seguinte, é que às vezes é uma emergência, às vezes às vezes a pessoa não tem, e às vezes o nome por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o esposo e a esposa. O camarada queimou o nome dele, botou as coisas no nome dela e sujou o nome dela. Aí ela tem filho, tem que ir pra escola, tem uniforme, comida dentro de casa, que é negócio todo, quer dizer, o que poderia ajudar no momento de aperto ali é o empréstimo de alguém, tá certo? Tomar um exemplo, real. Gente que está acompanhando a gente, eu não estou dizendo nem que certo, nem que errado. É só para a gente analisar a partir do exemplo. Pastor Paulo. Olha só, a Bíblia tem um texto no Salmo 37, 21 que diz o seguinte: o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece-se e dá. Então, qual é a base disso? O pastor, ele não está errado no ponto de vista dele. Entendeu? E nós não podemos também radicalizar isso. Eu até compreendo isso perfeitamente. Quer dizer, a pessoa quer espontaneamente. O outro, por sua vez, a base de emprestar alguém que está necessitado é o amor, a compaixão, é a misericórdia, que fazem parte de um comportamento cristão. Então o cidadão vai chegar, não, tudo bem, meu irmão, então você me paga o juro da poupança, depois pega aquele juro, devolve, tá aqui, ó. Eu vou lhe mostrar que eu não preciso investir na sua vida. Investe na sua vida, compra alguma coisa para o senhor, não há nenhum erro nisso. O erro é que haja interesse, até mesmo se você está doando, ou melhor, emprestando dinheiro, mas você está desconfiado que o irmão não vai lhe pagar e fica se cercando de todas as maneiras, também acabou o princípio. Você não está emprestando, você está sendo exegeta demais em relação a emprestar o dinheiro. Então, o que o pastor está colocando, eu não vejo nenhum problema. Se o irmão quiser pagar os juros ao outro, o outro querer receber, ele fala, irmão, eu me perdoe, eu até tenho esse direito. Sob o ponto de vista legal é uma coisa, sob o ponto de vista moral é outro, sob o ponto de vista espiritual é outro. Então, nós temos que separar. Sob o ponto de vista legal, ele não pode fazer, mas sob o ponto de vista moral, ele se sente, olha, eu quero lhe remunerar, eu quero lhe dar os juros da poupança, mas o outro, por sua vez também, por amor, ele diz, olha, meu irmão, eu prefiro não receber. Eu estou dizendo isso, por exemplo, eu já fiz assim com um pastor, por sinal, um grande pastor, uma grande igreja, e eu disse, ele falou assim, eu fiz a diferente. O meu caso é que eu indiquei um pastor para pegar o dinheiro com uma pessoa que é amiga, e ele se comprometeu em pagar o juro a essa pessoa, só que o cheque dele voltou. Eu, como estava envolvido moralmente, eu fui lá, paguei a dívida desse pastor. Eu paguei a dívida e depois um outro pastor me pagou o mesmo valor. Isso 7 meses depois. Ele falou, pastor, eu vou lhe pagar o juros. Eu não quero. Eu não quero. Entendi. Apenas o meu capital já é o suficiente. JR, a bem da verdade, se nós formos tentar achar texto para base aqui, nós vamos achar texto. Tem muitos textos a favor do emprestar, como por exemplo em Levítico e depois Êxodo e outros textos. Sem juros.
Não, emprestar, olha só, a Bíblia é muito clara, emprestarás aos teus irmãos judeus, eu vou pegar um texto aqui, judeus, sem juros, e ao estrangeiro emprestarás e cobrarás o juro. Isso é texto bíblico. Agora, é texto bíblico, vocês conhecem a palavra. Agora, queridos, eu estou falando de uma realidade. Aqui, nós estamos entre pastores, então, nós podemos simplesmente usar isso teoricamente. Amém, irmãos? É lindo, o ideal é esse. É que a pessoa que está emprestando, ela diga assim, não, querido, tudo bem, a caderneta de poupança me rende 1% ao mês, você não precisa me pagar. Esse é o ideal. Eu faria isso, já fiz, como o pastor aqui já fez também. Agora, o irmão que escreveu ali o e-mail, ele está perguntando o seguinte, é uma questão de consciência de quem está pegando emprestado. Então deixa eu ver se eu entendi. Cabe a mim aceitar ou não, aí é consciência. Juntando aqui para ver se vocês estão de acordo com o que eu vou tentar resumir aqui. Quer dizer que o indivíduo, a pessoa, se ele tem um recurso e alguém lhe pede, ele pode dizer sim ou dizer não. Ele não está obrigado a dizer sim, porque, olha, eu sou cristão, sou obrigado. Ele é obrigado, gente? Não. É obrigado, gente? Não. Nenhum de vocês está dizendo que ele é obrigado. Então, ao emprestar, ele o fará sem a cobrança de juros. Espontaneamente. Vai fazer voluntariamente, amorosamente, dizer, ó, tá aqui, tal, que dia que você me paga? Eu te pago no dia X. Certo? Nada combinado é caro. Em geral, o caro aí tem a ver com os juros. Tá combinado aí, não é caro. Muito bem. Aí o camarada chega no dia X e não paga. Chega 2 meses depois do dia X, 2 vezes X, também não paga. Tá certo? Olha a situação que fica, já foi dito aqui quase que em off aqui que você empresta dinheiro ou perde o amigo. Aliás, falei, empresta o dinheiro ou perde o amigo. Entendeu? Que às vezes pode acontecer isso aí. Pode acontecer também, vocês sabem muito bem, que no nosso universo existem muitos deitões. De vez em quando aparece um assunto aqui, camarada que não faz nada. Eu já estou imaginando o camarada fazendo a seguinte conta, olha, eu pego com você 5 mil. Aí, os juros, isso, aquilo, então menos isso, menos. O cara paga menos. É capaz de pagar menos, porque você não pode receber cliente. Essas contas podem ser feitas por gente muito mal intencionada. 171 violentíssimo, que está aí disfarçado de cordeiro, entendeu? E que faz isso o tempo inteiro. Tô vendo aqui, pelo que eu tô entendendo, que o ideal é não pedir e não emprestar. É isso, companheiros. Eu concordo plenamente com essa assertiva. Especialmente entre vocês. Eu para deixar claro. Na minha igreja, JR, aqui ninguém empreste dinheiro. Isso é um conselho que eu dou. Porque ele acaba perdendo um amigo, né? Eu perco. Dinheiro. Ele perde, ele perde o amigo, ele perde o dinheiro, perde o amigo e eu perco a ovelha. Pra gente. Mas, JR, deixa eu colocar aqui uma questão, que a gente tá falando aqui sobre emprestar. Perde. Colocar o seguinte, que o fato de pedir a algum momento é um momento único e passageiro. O que nós temos visto, é que você colocou aí sobre essa situação de algumas pessoas que a gente considera que é 171, infelizmente, no nosso arraial ainda tem isso. Claro. Tá certo? E a gente todos pega com um para pagar o outro. Então, entender que o emprestar não é proibido, mas que haja situação emergencial. Que não é e até de coisas concretas, que não é o nosso caso aqui. Pastor Paulo, o senhor destacou a frase. Nós vamos falar sobre com que receba. Aí a pessoa tem um olho muito grande. Pastor Paulo, o senhor destacou a frase: se o que empresta peca, o que pega emprestado a juros também está pecando. Agora vamos lembrar que nós não estamos falando de banco mais. Não estamos falando de financeira que faz empréstimo. Tá certo? Não estamos falando do camarada, porque, pelo que eu estou entendendo, é isso aqui que está claro, companheiros. É isso mesmo? Nesse caso, na opinião do senhor? Na minha opinião, JR, tanto aquela pessoa que pratica agiotagem, eu até costumo chamar isso de agência do inferno, porque o cidadão que vai no agiota, ele está lidando com capeta encarnado. Porque um dos maiores problemas hoje da sociedade brasileira é a questão financeira. Então ele vai extorquir aquelas pessoas com juros escorchantes a 30%. Isso é um assalto à mão armada. Então. E se transforma no final. E se transforma numa ação. Se ele não pagar, exatamente. E acaba até matando mesmo. Quantas pessoas morreram? Então, essa pessoa que vai ao agiota, ele está pecando meio feio, porque ele consente naquela atividade legal.
ele consente naquela prática, porque ele vai lá pegar um empréstimo com um agiota no desespero, e é isso que Satanás faz. Quando Satanás conduz as pessoas, ele botou Jesus no pináculo do templo e disse assim: olha, pula daqui, porque você, quando descer lá embaixo, os anjos vão te segurar e vai dar tudo certo. Ele sempre leva pessoas para os piores pináculos da história, da vida, para então levar a pessoa também ao desespero e então lançar a mão daquilo que é os juros, é o dinheiro. E aí o agiota, em cima disso, da desgraça da pessoa, da miséria da pessoa, acaba cometendo até crimes. Agora, essa pessoa não pode ir lá buscar dinheiro no agiota. Eu sou contra, literalmente, e quem faz isso está pecando, ele está com a vida arruinada, porque é a pior coisa que pode existir, alguém procurar um agiota para pegar dinheiro emprestado. De Manguinhos, ouvinte dizendo para mim que empresta dinheiro a juros é agiota. Esse tipo de pessoa, para receber o que emprestou, usa de ameaça e até tira a vida das pessoas. Isso não é uma coisa que o cristão deva estar envolvido. De paciência, o ouvinte dizendo: eu conheço pessoas que são cristãs e que emprestam dinheiro a juros. Eu sempre achei errado, mas eles agem com a maior naturalidade. Do Parque Anchieta, eu concordo com o deputado que quem empresta dinheiro a juros sem ser credenciado peca e defrauda seu irmão, e o que pede também peca. Devemos aprender a usar o dinheiro que gastamos através do nosso suor. De Irajá, na minha opinião, tanto o que empresta a juros quanto o que pega está cometendo um crime. O que pega está ciente dos juros e ainda assim pega, está errado também. Por que só o agiota que vai preso? Se não tivesse ninguém para pegar dinheiro emprestado assim, não teria agiota. Aqui outro ouvinte está na mesma linha aqui por e-mail: emprestei um dinheiro para um rapaz no trabalho, já faz tempo e até hoje não me pagou. Devo perdoar a dívida ou cobrar? Aqui depende da gente. Não é juros, se não for, você não está cobrando juros. Agora a dívida, o que vocês acham aqui? Você emprestou, emprestou, tem obrigatoriedade não é isso? de devolver. E não há problema nenhum. No camarada diz assim: seu fulano, você deve estar com problema de memória, trouxe um remédio para você aqui, um calendário. Mas aí, JR, entra o que eu falei no início, no texto de Lucas, novamente. A pessoa que pegou emprestado, ela tem obrigação de pagar. Eu não estou dizendo aqui que não, mas eu estou dizendo que a pessoa que emprestou, ela tem a consciência que ela pode não receber. Ela tem essa questão também. Claro. Ela vai fazer o quê? Ela não é banco, era melhor ter ido pro banco. Outro ouvinte dizendo mas às vezes é uma coisa, às vezes a pessoa pega uma coisa, pega um relógio para mulher, pega um vestido, um sapato, ou pega aí o iPad, aí o tablet, pega aí às vezes um carro. Entendeu? Tem muita gente que pega as coisas, não é só dinheiro, não, hã? Caneta. Livro, ó, biblioteca pastoral, vamos lá. Falar de assunto sério agora. Assunto sério agora. Vamos mudar de assunto. Seminarista chega lá. E fala assim: olha, esse livro aqui. Minha coleção do Novo Testamento, tá faltando tem alguns aí a gente tem que olhar para ver o que tá escrito na capa lá, que nome que tá na capa. Aqui ouvinte dizendo, perdão. Caneta que alguém pegou emprestado, mas essa caneta é bonita. Uma caneta cara, linda de viver, alguém pegou emprestado e não devolveu. Não devolveu, está ouvindo, a gente tá agradecendo. Obrigado, pastor Paulo, pelo presente que só nos deu. Eu não empresto a minha caneta. Eu conheço. Não, porque é bique. É pecado cobrar juros, sim, mas é mais pecado ainda, não tem mais pecado, ou não é. Pedir emprestado, não pagar e ter a cara de pau de pedir de novo. Tem gente que tem memória curta. Rapaz, já pensou, camarada? Pega emprestado, pede emprestado, não paga e depois chega para pedir outra vez para pagar o primeiro empréstimo. Para pagar, exatamente. Mas você tem cara de pau de me pedir dinheiro emprestado outra vez? Pois é, para pagar a primeira. Aí vai, meu Deus do céu. Aqui outra vez dizer, estive endividado por mais de 15 anos, ininterruptos. Um dia eu decidi mudar. Peguei um empréstimo consignado para pagar em 60 meses, saldei e cancelei todos os cartões, cheque especial. Hoje, se tenho, compro, se não tenho, espero ter para comprar. O incrível é que agora sempre sobram uns trocadinhos para o mês seguinte. Não é fácil, mas é possível sair desse abismo. Aí, deputado, entramos no seu destaque. Como viver somente com o que recebo? Esse e-mail aí tocou no ponto. É o planejamento, né? O planejamento da pessoa, seja individualmente ou familiar, tem que ter um planejamento, um orçamento familiar, de acordo com a entrada, para poder fazer as despesas. No momento em que desequilibra isso, por qualquer razão,
aí nós temos o problema de ter que lançar mão de empréstimos, etc. É claro que existe, nós já falamos aqui, situações muito especiais de emergência, problema de saúde, qualquer tipo de emergência que se tem, aí é diferente. E aí também até o apelo às pessoas para ajudarem também é diferente. E as pessoas que ajudam também aí já entra numa outra dimensão do sentimento das pessoas de ajudar. E já entra no auxílio ao próximo, já é a compaixão, enfim, é uma série, é diferente. O que nós estamos falando aqui é da prática frequente de pedir dinheiro para suprir o furo do orçamento. Isso não pode, não. Então, para viver somente com o que recebe, em situações normais, tem que ficar dentro do que recebe. Pode ser sacrifício, que é pouco, pode ser pouco, mas esse é o caminho. Pelo menos vive em paz, não tem problema com terceiros, muito menos com agiota. Então eu acho que essa é a recomendação. JR, eu acho que nós estamos vivendo uma época do consumismo pela televisão e as pessoas estão vendo assim: o filho do fulano tem um tablet, eu não posso comprar, então eu acabo fazendo dívida para uma coisa supérflua. Isso é má gerenciamento das finanças. Não importa quanto você ganha, meu amado, você tem que fazer um planejamento, se chama gestão, uma administração. E acho até, pastores e deputado, se discordar, as nossas igrejas deveriam nós pregarmos muito mais sobre essas questões, porque isso é uma administração e é uma coisa séria. E aí você vai ter condições de continuar dizimando. Tem uns que falam assim, não entreguei o dízimo porque eu peguei emprestado com Deus. E aí é favor que você colocou, a frase, né? Deus te pague. Então, a má administração... Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vou deixar só esse versículo aí. Verdade. Então, a má administração, ela vai desencadear uma falta de visão dos filhos, que os filhos começam a ter consumo de energia, televisão. Então as pessoas acabam comprando coisas e fazendo dívida, e toda a família sofre. Não pode colocar numa boa escola, não pode, às vezes, o culto porque não tem dinheiro da passagem, mas tem uma série de coisas supérfluas na má administração. Tem que aprender a viver com o que ganha, seja salário mínimo ou muito mais que isso. A questão do consumismo, ela está ligada à dívida. Dívida e consumismo andam juntos. E existe uma coisa, eu escrevi uma lição para a nossa escola bíblica chamada Angústia das Dívidas. E nessa lição eu coloco alguns pontos que eu considerei muito interessantes, que são chamados males do consumo inconsciente. Ou seja, a questão do consumo, ela é vista até como uma patologia, porque as pessoas, elas querem fugir e livrar-se daqueles conflitos chamados de internos, e elas então começam a comprar. Esse chamado consumo inconsciente, isso gera dívida. Adquirir bens também, adquirir apenas o que se pode pagar, essa é uma questão muito interessante, porque a pessoa tem que comprar aquilo que é necessário e não aquilo que é desejável. O mundo não é a arte do desejável, é a arte do possível. Nem tudo que a gente quer, a gente vai ter. Então a gente precisa administrar isso. Uma outra coisa tem que agir com integridade e fugir da corrupção. E as pessoas precisam livrar-se das dívidas. No meu estudo, eu coloquei algumas questões de como livrar-se da dívida, e eu apresentei 3 soluções simples para a pessoa. Primeiro é a questão estratégica, tem que haver uma estratégia. Segundo, a questão planejada. E terceiro, espiritual. Se juntar essas 3 coisas, uma ação planejada, uma ação estratégica e uma ação espiritual, nós podemos nos livrar das dívidas. Manuel. Eu concordo plenamente com o pastor Paulo que está falando aqui, e acrescento o seguinte: a pessoa, na verdade, ela no seu momento de conturbado, seu momento problemático, devendo, ela não se preocupa muito. Na verdade, ela não pensa muito como ela vai arranjar o dinheiro. Ela tem que parar, planejar, analisar e pensar o seguinte: qual o princípio bíblico? O princípio bíblico é: comerás do suor do teu rosto. Ou seja, o problema é que as pessoas primeiro querem comer para depois suar. Então o princípio é suar primeiro para depois comer. 3 coisas importantes quando sair de casa. Eu digo sempre isso na minha igreja. Antes de sair de casa para qualquer grande centro, vá com 3 kits importantes. Primeiro, eu tenho necessidade de comprar isso. Segundo, eu tenho dinheiro, e dinheiro não é cartão, eu tenho dinheiro para comprar. Terceiro, tem que ser agora.
porque o problema é que às vezes a pessoa tem uma televisão em casa grandona, mas porque tá na promoção ela quer comprar outra. E aí depois ela se endivida toda. Então tem que parar, tem pensar pessoas, e analisar. Tem pessoas, evidentemente, que tem uma questão de consumir exacerbada, a expressão que o deputado utilizou, que é o seguinte: a pessoa querer comprar, tem gente que diz, rapaz, eu preciso comprar uma coisinha. Entendeu? Tem mulheres que não estão muito bem, então elas precisam comprar uma coisinha. Às vezes a coisinha é cara, complicada, complexa. Acontece. Agora, o que significa este vazio interno e a tentativa de preenchê-lo com alguma coisa externa? Fora isso, a presença de pessoas que dizem, você precisa. E depois alguém diz assim, você merece. E aí a pessoa, porque precisa, segundo o outro, porque merece, a pessoa vai lá e faz. Depois que a pessoa compra, ela diz, será que eu podia? Mas aí já é tarde demais. Deputado. Eu vou falar algumas coisas aqui que peço que os irmãos reflitam, eu vou falar como político. Acontece que a nossa sociedade, ela é muito cruel nesse sentido. Eu levanto apenas alguns, por exemplo, a questão do crédito consignado. Crédito consignado é a maior crueldade que se comete com a pessoa assalariada. Por quê? Você oferece, e porque explora o imediatismo das pessoas, que psicologicamente é coisa natural. A pessoa pega o empréstimo, compromete 20%, 30%, 40% do seu salário de todo mês, aí compra alguma coisa, e depois fica com a dívida, e assim vai. Aposentados, então, é a maior crueldade, o tal do empréstimo consignado. Mas os bancos se locupletam com esses juros. Então, isto foi uma crueldade cometida pelo governo recentemente, quando estimulou o crédito consignado e, evidentemente, até está na justiça vendo o que acontece. Para onde foi o dinheiro deste juros exorbitante cobrado por esses bancos, como é o caso de um banco lá em Minas Gerais. Bom, essa é uma questão. A outra questão é que o desenvolvimento econômico do país é fundamentado no consumo. O consumo das pessoas é que sustentam o superávit comercial, Então, isso também é outra crueldade. Nós temos que deslocar essas necessidades econômicas para a produção. Nós temos que deslocar isso para a produção. Hoje o Brasil está voltando ao que era 60 anos atrás. Exportador de minério, exportador de alimentos, exportador de grãos, etc. Não tem mais nada industrializado nesse país. Então, veja, isso tudo é uma cadeia moderna. O que eu quero dizer é que as pessoas que estão falando essas coisas aqui, como é o caso desse e-mail, são mais vítimas do que agentes desse processo. Verdade. Essa questão da consignação, as pessoas acabam até, muitos aposentados, deputado, até falo também como advogado, muitos aposentados tiram empréstimos consignados para netos, para filhos, fazerem nada. Então essa é uma covardia realmente. E quem passa depois a dificuldade, o perrengue, nessa circunstância de ter que pegar, são esses que não deveriam estar devendo. A última frase do e-mail do nosso ouvinte, o destaque do pastor Manuel: se passar por uma crise financeira e os juros do banco forem mais altos que os cobrados por um amigo, ainda assim não devo buscar essa solução? Eu quero me posicionar com o que eu tento falar desde o início e quero tentar ser bem claro agora. Primeiro, se esse amigo te cobra juros, já está errado, porque ele é agiota. Amigo, ninguém deve cobrar juro. O meio legal é o quê? O banco. O ideal é que você não pegue nem no banco, nem com um amigo. O ideal é o planejamento, é a administração. Mas se tiver que pegar, tem duas alternativas. Ou o banco, você vai pagar juro, porque o banco cobra juro, não tem jeito, são os meios legais. Ou um amigo, mas esse amigo, ele não pode te cobrar juro. Ele não. Agora, se você, eu volto a dizer o que eu disse no início. Se você, pela tua consciência, você não, olha, eu tô pegando, mas eu quero no mínimo pagar o juro da tua caderneta de poupança, aí vai caber ao amigo receber ou não. Eu não receberia, mas me posiciono dessa forma. Muito bem, o assunto é mais amplo, evidentemente, mais complexo, contudo procuramos aqui atender a expectativa dos nossos ouvintes sobre esse assunto, não apenas do ouvinte que nos escreveu, mas de outros ouvintes que estão nos escrevendo. O posicionamento não é unânime, existem alguns ouvintes aqui que estão nos acompanhando dizendo que ainda assim preferem pedir emprestado a um amigo.
Já foi dito aqui que não há problema nenhum em pedir dinheiro emprestado a um amigo, que o processo é exatamente quando o amigo empresta ou o amigo cobra juros. Que o ponto aqui não é a questão do empréstimo em si, a questão aqui é a questão dos juros, o que se ganha com aquele dinheiro que você empresta. Mesmo que o seu dinheiro eventualmente seja um dinheiro aplicado, e aí você vai dizer, olha, esse dinheiro renderia X, então você, em vez de você me dar Y, você me dá Y mais X, que vai ser igual ao dinheiro mais o rendimento. Ainda assim, o posicionamento deve ser daquele que empresta sem cobrar juros. O ideal no processo inteiro, pelo que eu entendi claramente aqui, é que se houver uma fatalidade, uma emergência, uma necessidade, você tiver que pedir dinheiro emprestado, peça dinheiro emprestado ao banco. Se ainda assim você tiver alguma dificuldade em relação ao banco e precisar pedir dinheiro a alguém, o que é muito constrangedor, eu imagino uma pessoa decente, honesta, ela não fica em paz enquanto não paga. Eu fico imaginando que existem pessoas que não dormem, enquanto tem lá o deitão, tem a pessoa lá que nem deita, entendeu? Ela nem dorme, ela fica envergonhada. Isso aí é prejudicial. Isso quando acontece num ambiente familiar, isso estraga relacionamentos, porque a cunhada não concorda, porque a prima não concorda. Isso quando acontece no ambiente da igreja é uma situação complicadíssima, porque uma vez que pede emprestado e não paga, criou-se um problema. Isso em geral vai cair lá no gabinete pastoral, que não tem nada a ver, nem pediu emprestado, nem emprestou, mas é quem precisa pacificar. E exatamente o pastor está ali para pastorear e ajudar. Então não deixa o leite derramar. Quando o leite estiver subindo, corre no fogão, desliga o fogo. E se sopra, né? Isso é só para ajuda também, é verdade, agora lembrei. Só para ajuda também. Mas se eventualmente, cair ali, corre e limpa logo o pouquinho que caiu. Não espera isso durante um longo tempo. Cuide das suas finanças, cuide das suas atividades, não compre além do que você precisa. E se você tiver uma dificuldade, como fez aquele irmão nosso, ele contou que ele viveu na dívida há 15 anos, você imagina, 15 anos endividado, foi lá, tomou o dinheiro emprestado, pagou as contas, pagou o empréstimo e hoje compra só o que dá e dizer que ainda sobra uns trocadinhos. Então é possível passar por essa fase que é muito difícil, é muito complexa para quem é honesto, para quem é sério, para quem é justo. Para quem não tá nem aí, a pessoa não tá nem aí. Faz como aquele exemplo que eu dei. Pede uma vez, pede a segunda para pagar a primeira. E não é honesto. Pede de A, pede para B, para C. Dormir porque tá devendo. Avisa lá o credor que não vai pagar. E quem passa a não dormir é o credor. É o credor, olha aí, tá vendo? Então a situação não é fácil, minha gente. É uma questão complexa, complicada. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente no programa de hoje. Pesquisa 93. Você conhece aí algum cristão que empresta dinheiro a juros? A gente encerra, subiu, viu? Foi para 34% dos nossos ouvintes afirmando que conhecem sim. 33% dos nossos ouvintes pela internet também dizendo que sim, 67% dizendo que não. Quero agradecer o carinho desses maravilhosos ouvintes, essa galera maravilhosa participando com a gente aqui no Face. Muito obrigado aqui a Perla, a Flaviane, a Solange Alves, o Ricardo Amadeu, Márcia Rangel, Simone Garcia, Rosilene Miranda, Valporto, Nayane Mendes, aqui a Rosa Dias, Gabriela Farias, Roseli Souza, Cristiane Ferreira, Jennifer Brito, Gerson Moraes, Renato Santos, Osana Ferreira, Adriana Patrocínio com esse nome, vai ter muita gente. Adriana Patrocínio, Sueli Santos, Fernanda Conceição, Diego Magno, aqui também o Peter Adams, a Luciana Moraes, o Rubem Maia, Márcia Amaral, obrigado aqui ao Caetano, Jonatas, a Daniele, a Gelza, a Edna Oliveira, Isaías Souza, a Mara, aqui a Ana Maia, a Cristiane Oliveira, a Sônia Regina, também aqui o Alexandre Ferreira, a Flávia Santos, Maria Luísa, Isabel Cristina, Andréia, Juliane, o Paulo Sérgio, a Márcia, Daiane, Vanilda, Eliane, mais uma galera que a gente quer agradecer esse carinho maravilhoso, essa audiência extraordinária dos nossos ouvintes também aqui no Face da 93 FM. Vamos aos prêmios então, porque a Maria de Jesus de Paciência, telefone 2394, final. Essa é outra, quem tem que pedir, o pessoal vai pedir dinheiro pra ela
é paciência. É de Jesus. Paciência. De Jesus é de Cruz. Jesus e de Ainda por cima. Jesus Cruz e é de paciência. É de paciência. Essa aí eu vou te contar, hein? Tá naquela linha do predestinado, olha aí, ó. Maria, ninguém tá te pedindo nada, não. Você Cuidado aí, tá Maria. ganhando, Se tocar tá? o telefone na sua casa, não diga alô. Diga não empresto, não. E nem tenho paciência. Mas você tá levando, Maria, o DVD do Voices ao vivo e acústico. E outra Maria, só que essa Lúcia Lima Teixeira de Bangu, pertinho de paciência. Telefone 3309, final 26. Leva pra casa CD extraordinário, amor de Deus, da Aline Barros. Sensacional. Obrigado aqui a turma também no Twitter, aqui o Jorge Santana, Hernani Valadão, Amanda Fernandes, Renata Ramos, a Linda Matos, Juliana Fonseca participando com a gente aqui também no meu Twitter. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Essa turma maravilhosa, graças a Deus pela sua vida. Estamos juntos no Debate 93. A JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: o meu namoro tá pegando fogo. Minha irmã, a situação tá complexa, hein? Ela conta, tem dia que meu namorado tem que sair correndo, senão a gente não aguenta. Corre mesmo, irmão. Prezo muito a santidade, eu não quero atrapalhar a vida dele, mas nossos corpos se atraem. Isso é nome de filme, né? Corpos se atraem. E a cada dia que passa é como remar contra a maré. Nos amamos, só que somos muito jovens e o casamento ainda vai demorar. Como manter a santidade no namoro, uma vez que a intimidade está cada vez maior? Será melhor terminar o namoro, dar um tempo, esperar esfriar um pouco? Eu amo, eu quero, porém eu não posso. E agora? Sei que o sexo é um presente de Deus para o casamento. Não quero ser desobediente, mas confesso que está muito difícil resistir. Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso irmão Harold de Oliveira, ao vivo, agradece a presença dos nossos colaboradores de hoje. Um grande abraço ao povo de São Gonçalo, aqui na pessoa do nosso debatedor, pastor Paulo Afonso, generoso. Também Santa Cruz, o pastor Ellison, aqui da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz. Meu abraço ao povo de Santa Cruz. Finalmente nós estamos chegando agora a um sinal muito bom na Zona Oeste, depois de lutarmos aí quase 2 anos. É complicado, tem que sincronizar sinal, tem problema de localização, energia elétrica cai toda hora, enfim, mas agora nós estamos equipados. Vamos ver se a gente consegue sustentar essa qualidade. E também o nosso pastor Manuel de Matos, lá de Duque de Caxias, né? Um abraço grande ao povo da Baixada, ao povo de Duque de Caxias. E lembro a todos vocês que no dia 29 de março está aí o nosso louvorzão, né, JR? É verdade, está chegando aí, tá às portas. Estaremos lá. Maravilha, muito obrigado, pastor Paulo, aquele abraço. Obrigado também a você, JR, pelo carinho, e queria mandar um alô para minha esposa e para a minha filha Jaqueline, que está nos ajudando lá no momento de necessidade. Deus abençoe a todos e que todos tenham uma tarde muito feliz na 93. Muito obrigado, pastor Manuel de Matos, um abraço. Um beijo grande, eu que agradeço a todos na rádio, deputados, todos aqui, a equipe sempre muito querida, a minha esposa, as minhas 4 mulheres, né? Esposa e 3 filhas lindas, a todo o povo do Brasil para Cristo, a irmã Sheila, que hoje está completando mais um ano de vida, e há uns amigos que estão lá em Londres agora ouvindo, pediram para mandar um beijo. Pastor Wagner Cole e uma turma lá em Londres. Maravilha. Beijo grande para vocês. Valeu. Pastor Ellison. Muito obrigado, JR, nosso deputado também, mais uma vez prazer estar aqui na mesa, os debatedores. Quero agradecer de coração Carlos Alberto Bernardes, irmãozão da Assembleia de Deus, que me trouxe até aqui hoje. E a toda a equipe aí, um grande abraço, um final de semana com a presença do Senhor e sem pegar nada emprestado. É isso aí. Bom, dá um abraço aqui pro pessoal de Nova Friburgo acompanhando a gente aqui, muito obrigado. Aqui também o pessoal tá na Filadélfia acompanhando a gente aqui, o Lindolfo, muito obrigado, Deus abençoe sempre esse povo maravilhoso que nos acompanha e nos prestigia com a sua audiência. Quero anunciar, meus queridos ouvintes, que vem aí
Muito obrigado aqui a toda a nossa equipe trabalhando e muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. A Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Larissa Nunes, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos na segunda-feira, se Deus quiser, ao vivo, a partir das 11 horas da manhã. No domingo, 7h15, 8h15, 9h15. Nós continuamos no nosso Estudo 93 em Atos, capítulo 8, e também às 11 horas da manhã, o debate campeão da semana. Você vai acompanhar com a gente o debate de domingo a sexta-feira com muita alegria. Nós vamos orar juntos, pedindo aqui ao pastor Paulo Afonso para orar conosco e deixando com você, ouvinte, Isaías 55, versículo 2: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Ao comecinho do verso 3 diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Nós vamos orar juntos por esse assunto, assim como vamos orar pelo nosso louvorzão. Estamos aqui com o nosso relógio de oração e hoje o tema é unção, pedindo ao Senhor que derrame a sua unção, a sua bênção poderosa sobre todo o povo de Deus que lá estará, seja aqueles que vão participar ministrando, aqueles que vão receber a ministração, e sobre todos haja unção do Senhor Jesus. Pai querido, nós louvamos o teu nome por esta grande oportunidade de estar na tua doce presença para interceder pelos queridos ouvintes da Rádio 93, pela direção desta rádio, em especial, meu Deus, por todo o teu povo que está à escuta desta emissora. Pedimos uma bênção toda especial para o Louvorzão 93, que será realizado neste final de mês, que a tua boa mão seja estendida para fazer uma obra extraordinária, que o louvor seja uma mensagem cantada e que traga alento, candura, que traga amor, compreensão e vitória para o teu povo. Abençoe a todos que estarão envolvidos, todos os artistas, todos os cantores, que eles sejam plenamente usados por ti, com uma doce unção. Pedimos assim a tua bênção, numa tarde feliz na tua doce presença, é a nossa oração por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora.